Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. É isso aí, minha gente. Deus está conosco, a vitória é nossa, no nome de Jesus. E já queremos profetizar, queremos declarar para este mês, um mês frutífero, produtivo, abençoado. E já profetizamos aqui o famoso livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo do 1 ao 14, aqui fala das bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. É muito forte o agir de Deus. Então nós precisamos sempre de fé, que é a nossa confiança em Deus, a nossa conexão com o Criador, através do autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Temos que ter esperança, força de vontade, viver um novo dia, uma nova estação, um novo tempo. E em todas as estações da vida, Deus está presente. E Deus nos dará graça, Deus nos dará força. Portanto, você está no agir de Deus. E o agir de Deus já está no ar para abençoar você, para abençoar a sua família. E eu quero declarar aqui alguns versos de Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os seus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Ou seja, meus amados, estamos na era da graça, na era do Espírito Santo, na dispensação do Espírito Santo. Então tudo isso aqui já é bênção, mas estamos debaixo de uma bênção até maior. Portanto, se você seguir os princípios da palavra de Deus, esta graça, este favor de Deus será sobre a sua vida. Mas eu quero ressaltar aqui o verso 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará
na terra que te der o Senhor teu Deus. Eu declaro, eu profetizo pela fé, está começando um novo ciclo na sua vida, uma nova temporada, é um novo período, uma nova estação, estação de bênção, estação de provisão, estação de colheita, uma estação, um novo nível de fé. Se você crê, diga: eu recebo, eu tomo posse, e esse mês vai ser incrível, porque nós confiamos em Deus, nós dependemos do poder do alto, do poder do Espírito Santo, e Ele está conosco. Então receba essas palavras de incentivo, de encorajamento, palavras proféticas para aqueles que creem, para aqueles que confiam no Senhor. Como diz o livro de Isaías, os que confiam no Senhor. Então a confiança em Deus, minha gente, é fundamental. Não podemos esmorecer, não podemos parar, não podemos desanimar, independente da estação da vida que você está passando. Não é tempo de parar, não é tempo de se lamentar, não é tempo de erguer a cabeça e dizer: o meu Redentor vive, Ele está conosco. É declarar, é profetizar, é crer, e há poder em nossas palavras. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Então receba essa orientação espiritual, seja cheio do Espírito Santo e fique conosco, porque vai ter a palavra e vai ter a oração em nome de Jesus. Prepara aí, se você quer, o seu copo com água, a chave da casa, do carro, a escritura, contrato de compra e venda, um protocolo que você encaminhou, um documento para rever a sua aposentadoria, alguma coisa que envolve um protocolo que você tem em mãos. Então nós vamos clamar, e nós cremos que este mês vai ser o mês da resposta, o mês da chegada daquela bênção que você já planejou, está aguardando. E esse dia pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser na virada de um dia para o outro. Então creia e caminhe conosco, porque o agir de Deus já está no ar. Olá, bom dia, Pastor Eva, com você nesta manhã, juntinhos, nesta fé, nessa unção poderosa das grandezas de Deus, chegando até vocês, até nós, nesta manhã grandiosa e poderosa. Deus começa a entrar em ação quando você age, quando você toma posições e atitudes para falar com Ele, para glorificar o nome dEle, para agradecer o que Ele fez, agradecer quem Ele é na sua vida e quem você se torna quando Ele entra no seu coração, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Isso mesmo, Deus está mexendo as estruturas. Deus está te mudando aí, mudando você de posições. Isso mesmo. Deus tem promoção para você. Deus tem cura para você nessa manhã. Deus tem milagres para você nessa manhã. Você que está com dores, com enfermidades, Ele já levou sobre si as nossas dores. Ele já levou sobre si as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados e curados. Eu irei e lhe darei saúde, diz a palavra nessa manhã. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Essa confiança eu não posso fazer por você. Você que está com problema no pulmão, você que está com problema no coração, você que está com problema na circulação, queremos orar por você e Deus vai agir. Quando você entra na presença dEle, você não sai do mesmo jeito. Você que está com problema no pulmão, você que está com problema no coração, você que está com problema na circulação, pegue aí um copo com água. Você que crê, você que acredita, já começa a profetizar saúde, já começa a profetizar que o médico dos médicos entre em ação para te visitar nessa manhã. Médico dos médicos, ele é poderoso. Quem sabe você recebeu um diagnóstico e esse diagnóstico abalou as suas estruturas e você adoeceu ainda mais, não é verdade? Palavras têm poder para te levantar e para te destruir. Depende do que você faz com essa palavra que você recebe. Mas a última palavra sempre é a do Senhor. A última palavra é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pegue aí um documento, uma peça de roupa, uma chave,
a água, algo que represente um exame médico, algo que represente essa causa aí impossível. Deus é o mesmo de ontem, de hoje será eternamente. Ele fez, ele faz e ele fará o impossível. Ele fará o impossível. É Deus agindo, é Deus operando. Estamos ao vivo, juntinho com você nessa quarta-feira poderosa, maravilhosa, pastor Edson. É Deus no controle de tudo. Exatamente. Esse 1º de outubro, nós já declaramos, profetizamos 31 dias de bênçãos. 31 dias que o favor de Deus seja sobre nós. Então declare coisas boas. Aprenda a declarar, a profetizar coisas boas. Não entre na filosofia daqueles que dizem, vai piorar, a situação está difícil. Isso não precisa falar, está na Bíblia. Mas profetiza. Há poder em nossas palavras. E tem mais. A Bíblia diz no livro de Jeremias que quando você ora pela sua cidade, a prosperidade da sua cidade vai beneficiar você. Então aprenda a abençoar a cidade que você mora, abençoar a nação que você mora, nós, Brasil, né? Você aprenda isso, aprenda a abençoar, aprenda a declarar. O mês de setembro foi bênção, foi difícil. Sim, a gente sabe, a gente também passou momentos delicados, mas Deus nos sustenta. Você precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Você tem que entregar essa causa, essa situação. Você tem que entregar e descansar e aprender a desfrutar. Descansa no Senhor, confia no Senhor, acredita que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é o Deus das recompensas. Ele é o Deus das recompensas. Então Ele vai recompensar. Mas a recompensa não vem de quem você pensa, de quem você sonha ou de quem você imagina. A recompensa ela vem do próprio Deus. 2 Coríntios 15:52, algo assim, diz que não espere de pessoas. Espere de Deus que usa pessoas e situações para te abençoar. A recompensa vem de Deus, do nosso Pai, do Todo-Poderoso. E você não vence Deus no dar. É obediência, é fidelidade, é honrar a Deus através daquilo que você ouve. Se você ouve, bater e abrir-se-vos-á, que a porta vai se abrir, você vai bater. Bater como? Orando, clamando, dedicando, se especializando, se profissionalizando naquilo que você sabe fazer para você ser promovido na sua empresa, cuidar da sua aparência, cuidar daquilo que você fala. A boca fala que o coração está cheio. Coração alegre formoseia o rosto. Então, quando você cuida de você, Deus cuida. Deus cuida de tudo e de todos. Então, essa situação aí que você está vivendo, Deus não perdeu o controle. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Quando o médico diz para você que não tem mais jeito, Deus entra em ação. O médico, ele faz tudo o que ele estudou para fazer. Ele também faz a parte dele. Mas a parte de Deus é com Deus. A sua parte é com você. Então tem a parte de Deus, tem a parte dos médicos, tem a sua parte. Qual é a sua parte? Crer. Confiar. Acreditar. Tá chorando por quê? Tá ansioso por quê? Tá desesperado por quê? Vai resolver? Vai resolver ficar desesperado? Louve, adore, glorifique. Poderia ter sido pior. Deus te deu um livramento. Foi um livramento, diga. Então Ele está te livrando todo dia. Ele está te guardando todo dia. Ele está te protegendo todo dia. Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amanheceu. Mais um dia para você viver. Mais um dia para você adorar. Mais um dia para você louvar. Mais um dia para você glorificar o nome do Senhor Jesus. Exatamente. E você disse 1 Coríntios 15, verso 58. Se você leu 57, já começa com a gente agradecendo. Mas graças a Deus. Olha só que legal. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 58 faz o fechamento. Portanto, olha só, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Então exige firmeza e constância, né? Tem gente que é muito assim, uma hora está animado, outra hora está desanimado, e às vezes o desânimo predomina na vida de muita gente. Mas aqui está recomendando o seguinte: sede firmes, não desanime, né? Seja constante naquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Está fazendo a coisa certa? Você tem certeza que Deus está com você, guiando os seus passos? Então mantenha constância, mantenha firmeza. Aí ele diz sempre, então ele não está dizendo de vez em quando, ele fala sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se tudo que você faz para Deus, então não vai ser em vão, né? Então nós temos que entender que existe as intenções, né? Tem gente que diz que está cheio de boas intenções, mas na prática ele não faz aquelas boas intenções, né? Então, nós temos que entender que Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para todos nós. E às vezes o que acontece? Tem pessoas que dizem assim: mas se você acredita em Deus, se você tem Deus, mas por que a tua vida está assim? Por que você não sai dessa situação? Por que isso, por que aquilo? Primeiro, cada caso é um caso, e não dá para falar uma coisa e que vai servir para todos. É tipo uma pessoa que está com um diagnóstico de alguma enfermidade, ela vai ao médico, ele faz ali uma consulta, faz algum exame, de repente, para aquela pessoa é um tipo de tratamento, é um tipo de medicamento. Para outra, parece que é o mesmo sintoma, mas dá diferença, entendeu? Então, cada caso é um caso. Ou seja, então você não pode dizer, né, por que está acontecendo isso, né? Você tem que entender que tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. Se a pessoa está agindo incorretamente, ou seja, vivendo em pecado, vamos dar nome, né? Se a pessoa, eu estou pecando contra Deus, então o primeiro passo é se arrepender disso, né? É se arrepender, pedir perdão a Deus, né? E corrigir a rota. Aí Deus, através de Jesus vai te dar força para vencer. Não tem como a pessoa vencer o pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que desagrada a Deus. O pecado é aquilo que nos distancia da santidade de Deus. Então o pecado, você não vence o pecado sem Jesus. Sem Jesus. Só a força de pensar, não vou pecar mais, não vou errar mais, isso não é o suficiente. Pode ajudar em alguma coisa, mas você tem que se entregar totalmente a Cristo. Dizer: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, Espírito Santo, entra na minha vida, faz as mudanças necessárias dentro de mim. Jesus é educado, o Espírito Santo é educado, ele não vai arrombar a porta aí do seu coração. Como diz lá no livro de Apocalipse, né, capítulo 3, o verso 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo, né? Então, você tem que abrir a porta do seu coração através da sua decisão. Eu quero caminhar com Jesus Cristo. Eu quero Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, como meu advogado, como meu pastor, como meu provedor. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. É isso. Então, Jesus, ele quer você por completo. Jesus quer você completo, corpo, alma e espírito. Ele te ama por completo. Então aquilo que você faz, se você faz para Deus, se você faz o teu melhor para Deus, então não é em vão, vai ter uma recompensa. Vai ter recompensa. Então não desanime. Agora eu tenho uma notícia para dar o seguinte. Às vezes, preste bem atenção no que eu vou falar. Às vezes, alguém questiona você. Cadê o seu Deus? Por que você está assim? Pode ser, tá? Eu não estou dizendo que é. Pode ser que algumas pessoas, elas não, na prática, elas não vivem essa essência que é seguir a Cristo. Às vezes ela fica reclamando, fica murmurando, fica maldizendo. Daí a pessoa fala, mas pera lá, por que você fica só reclamando? Cadê o seu Deus? É porque a pessoa às vezes está dando um mau testemunho. Talvez a pessoa realmente não está bem.
Porque existem pessoas que não estão bem espiritualmente, existem pessoas que não estão bem emocionalmente, psicologicamente, e começam a falar coisas assim meio esquisitas. Há outras coisas, não é a nossa área, tá? Então eu não vou se aprofundar nisso, mas há pessoas que ela está tomando muitos medicamentos, né, devido à situação dela, e esses medicamentos afetam o organismo da pessoa, às vezes até o humor da pessoa, né? O humor da pessoa. Então, que Jesus possa curar também, claro, essas pessoas. Então, aqui que a gente está falando é o dia a dia, minha gente. Aqui é o dia a dia, lembrando que para cada dia Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar sabedoria. Então, levante a cabeça, porque estamos nesse mês para servir a Deus, servir ao próximo e sermos um instrumento nas mãos de Deus. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer a prece, a oração do dia, e eu creio que Deus já está agindo através dessas palavras e o milagre vai acontecer em nome de Jesus de Nazaré. Por que vai acontecer? Porque Deus é um Deus do já, Deus é um Deus do hoje, Deus é um Deus do agora. O ontem já passou, o amanhã vai chegar, mas Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em estar com você. Ele tem prazer em ser o seu amigo. Ele tem prazer em curar, restaurar, edificar, consolar. Estava falando com uma jovem, ela disse: se Deus me amasse, não estava acontecendo tudo isso na minha vida. Se Deus me amasse, eu não teria passado pelo que eu passei. Se Deus me amasse, não, Ele sempre te amou. Ele te amou primeiro, Ele te amou tanto que Ele deu o melhor que Ele tinha. O problema não está em Deus, está em você, está em mim, está em nós, está nas nossas escolhas. Você escolhe a bênção ou a maldição, o bem ou o mal, andar com Ele ou não andar com Ele. Nós escolhemos. Você tem liberdade, você é livre para escolher, mas escolhemos mal, gastamos mal, vivemos mal para gastar nos próprios deleites, na própria vontade. Então você tem que orar, se você pode, se você não pode, se você deve, se você não deve. Você tem que apresentar a Deus os seus pedidos, já agradecendo e confiando que Ele vai fazer o melhor. E Ele sempre age nas causas impossíveis. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque Ele foi subindo como renovo perante Ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. Então esse nosso Deus, esse nosso amado, esse nosso Salvador, esse nosso Pai, que nos ama tanto, Ele deu o seu Filho unigênito. E a nossa função é se doar. Você tem que se doar. Você tem que se doar mais. Uma vez eu atendi uma senhora e ela estava muito doente, muito cansada. Toda vez que ela me ligava, ela tinha problema. Eu disse para ela assim: faz alguma coisa boa. Faz alguma coisa boa para alguém e por você mesmo. Ela foi numa escola ajudar como voluntária. No outro dia ela me ligou. Pastora, foi incrível, foi maravilhoso. Estou feliz, abençoada. Fui renovada no espírito. Deus falou comigo. Deus fala com você. Então cuide de você, mas cuide do outro. Você tem muito para dar, mas como você guarda tudo, estoca tudo, acumula tudo para você, você não distribui. É o id, o fazer, o ser. Não é ter, é ser. Quando você é, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E vós todos que têm sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Então não é questão de dinheiro, é questão de ser. É ser para alguém, é fazer para o outro. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça.
as demais coisas serão acrescentadas. Então você está estocado, acumulado, estocada, acumulada de bênçãos nos seus celeiros, mas você não distribui, você não estende a mão. Porque o egoísmo, ele vai alojando e a pessoa quer só para ela. Você é o que você é porque você tem o Deus que você tem. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu aprendi a não ter, e quando você tem, você aprende a administrar. É isso que está no e-book do Pastor Edson que você já adquiriu aí. Você precisa ter uma missão, você precisa ter uma visão. Você já adquiriu aí o e-book do Pastor Edson? Lá no Instagram, Negócios com Deus, você entra lá no link. Então você precisa ter uma visão, uma missão. Você precisa pôr ordem na sua vida, na sua casa, na sua família. E para que isso aconteça, eu preciso ter instruções. E as instruções da palavra de Deus, ela não falha. Ela não falha. Você vai alimentar vidas, pessoas, nações, povos, a sua família. E o Senhor vai falando com você. Então, Ele vai mudar você de estratégia. Ele vai mudar você de pontos. Ele vai mudar você de situações. Ele vai tirar você de alguns lugares e pôr você em outros lugares. E você vai saber para quê. Você vai saber por quê. As pessoas vão começar a te procurar porque você tem algo que elas não têm. E você nem sabe disso. É Deus que coloca, é Deus que tira, é Ele que faz. E os testemunhos começam a chegar. Está chegando muito testemunho hoje, das pregações dessa semana já. Olha só. Está chegando testemunho agora, quentinho, Pastor Edson, do que Deus já fez nesse finalzinho de setembro. E Ele vai continuar agindo, mas você precisa despertar. Você precisa ser quem Deus chamou você para ser. Não envie, meu irmão, não envie o outro, é você. Então, quando você aceita quem você é, quando você aceita o seu chamado, você faz e Ele age. Eu não posso fazer o que o pastor Edson tem que fazer e ele não pode fazer o que eu tenho que fazer. É individual, Ele me chama, Ele te chama, Ele nos chama. E juntos com Jesus somos mais fortes. É a fortaleza de Deus que realiza em nós, tanto o querer como o efetuar. Chegou aqui um testemunho, veio lá de Apucarana. Chega. É isso mesmo? De Apucarana já... estivemos lá no dia 20 e 21, né, passado de setembro, e teve uma ministração para as mulheres no sábado, né? Foi tremendo ali o agir de Deus. Deus usou a pastora Eva ali na ministração. Foi assim, um momento muito agradável para as mulheres que lá estavam. E chegou aqui, a pastora disse lá no momento, deve ser no momento da ministração da palavra, e ela disse assim, é a pastora Liberta, que é a esposa do pastor Naine, lá que escreveu, né? Você lembra na hora que você pegou a pedrinha e disse que Deus estava curando útero e que tinha mulheres que queriam engravidar e não engravidava? Ela se levantou para pôr a pedra. Então ela disse que tentava engravidar já fazia 3 anos. É uma das mulheres que estavam lá no culto, no evento, né? E não conseguia. E depois fez o exame e descobriu que estava grávida. Diz que o pessoal, as mulheres lá, se emocionaram muito, né, com esse agir, né? Então é isso, é o que acontece, né, quando a gente está ministrando, quando de repente um grupo, porque geralmente Deus fala de várias maneiras, né? E às vezes numa pregação, num ensinamento, alguém está ministrando ali, você vai prestando atenção, de repente no meio ali vem uma palavra de Deus específica para a pessoa, vem direcionada para alguém que está no público ali, ou no caso aqui no rádio, para quem está nos ouvindo, pode estar falando com 10 mil pessoas, de repente vai atingir uma pessoa de cheio, porque é a palavra que Deus deu para ela como uma revelação, um rema de Deus, né? É forte porque Deus ele age nas pequenas coisas. E quando nós estamos ministrando ali, nós usamos dinâmicas, nós usamos dinâmicas de perdão, de confissão, de restituição, de restauração. E usamos ali simbolizando uma entrega. Entrega essa doença, entrega essa dor, entrega essa preocupação, essa esterilidade
Então, quando foi falando essa palavra esterilidade, que Deus quer gerar vida no seu lar, na sua casa, na sua família, eu representei através de algumas pedras para elas jogarem ali num copinho no altar. E aquelas senhoras vinham correndo para frente, jogando mesmo com lágrimas as suas dores, as suas mazelas, as suas mágoas, as suas inquietações. Isso nos impulsiona a querer Deus, a querer estar com Deus. Então, no ambiente profético, no ambiente de cura, no ambiente em que já houve ali uma libertação de cura e de unidade com a igreja e com as mulheres que ministram ali toda terça-feira orando já pelos encontros que acontecem durante o ano. Então Deus vai agir, não tem como Deus não agir, o céu já está aberto. E mulheres ali incríveis foram restauradas. E está chegando mais depoimento, pastor Naine, pastora Alberto, está chegando mais aí, que as pessoas não contam tudo, não é verdade? Mas olha, foi forte, é forte, ele vai continuar trabalhando e fazendo essa grande obra que ele já começou, e aquilo que estava travado no mundo espiritual começa a destravar. E houve uma revelação muito forte. Minha filha Débora me mandou uma mensagem e disse que estaria ali tendo gestações naquele dia. E nós só entregamos aquilo que Deus já comissionou. Então ele te dá uma missão e você só tem que entregar aquilo que Deus já colocou no seu coração. E foi uma tarde linda e forte. O calor do Espírito Santo entrou naquele lugar e estamos aí celebrando ainda os frutos de tudo isso que Deus está fazendo nas mulheres, nas famílias, nos lares, quando alguém se propõe a entrar na brecha. Então você que está nos ouvindo agora, você está entrando na brecha, pela sua casa, pela sua família. Então não guarde mágoa, rancor, preocupação. Isso atrai doença, isso atrai miséria, isso atrai coisa ruim para a sua casa. Começa a entregar já. Ó, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Eu lavo o meu coração, eu limpo o meu coração. Porque todo dia estamos aqui com você. Todos os dias você recebe uma palavra rema, mas a mudança não está em Deus, está em você. A mudança está em mim, está em nós. É eu que tenho que mudar. É eu que tenho que melhorar. Eu tenho que pedir estratégia para Deus. Você tem que pedir estratégia para Deus como tratar esse marido alcoólatra. Você tem que pedir direção para Deus como tratar esse filho que não quer trabalhar. Como tratar essa filha que não quer estudar. Você tem que se prostrar diante de Deus, não diante do problema. E Ele vai te dar estratégias. Ele vai falar assim, ó, ora mais, louve mais, elogie mais, agradeça mais, profetiza mais, adore mais, tenha mais tempo para sua família. E Ele vai falando, pastor Edson, porque Deus é vivo, Ele fala, Ele fala. Então abra os seus olhos espirituais para ver o que Deus vê. Abra os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus quer falar, não aquilo que eu quero ouvir. Quero aproveitar aqui, nesse 1º de outubro, agradecer a você que até ontem, dia 30, você foi um semeador. Você foi e você vai continuar sendo. Ou você, quem sabe, passou o mês de setembro, passou batido, né? Você esqueceu, você viajou, você trabalhou, teve muitos desafios, você acabou, esqueci de semear meu tijolinho. Pois é. O muro ficou bastante buraquinho no mês de setembro. Você está entendendo a linguagem? Esses buraquinhos são tijolinhos que não vieram. Então a gente usa essa linguagem simples para não ficar falando valores. Mas o seu tijolinho fez falta, pode ter certeza. Isso aqui não é pressão psicológica. Isso aqui é para dizer que todo tijolinho é bem-vindo. Quando fala tijolinho, por estar no diminutivo, não é porque é um valor insignificante. Pelo contrário, eu aprendi na Bíblia que todo valor tem a sua importância. O que vale, sabe o que é? O que vale é o que está no teu coração. A prova disso que está aqui, ó, na Bíblia, em Lucas 21, é um texto que a gente sempre está dando uma lida aqui. Por exemplo, está escrito em Lucas 21, Marcos 12, 41 também, fala da oferta da viúva pobre. Coisa que tem um título, né? É muito interessante a Bíblia, né? A oferta da viúva pobre. Teve outras mulheres que tinham dinheiro que ajudaram também.
Está escrito em Lucas, que tinha muita posse e ajudou. Então não é só as pobres, os ricos ajudavam também. Naquela época e hoje também, né? Mas chamou a atenção da oferta. Olha só que interessante. Lucas 21. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Tá vendo aqui? Os ricos também ajudavam, os que tinham mais posse. Então aqui é para todo mundo, né? E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Quer dizer, Jesus estava vendo o quê? A atitude de todos, ricos e pobres. Gente que tinha muito e gente que tinha pouco. Mas a Bíblia diz no verso 3, e disse, Jesus disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas a Deus do que sobrava. Essa Bíblia diz do que lhe sobeja, né? Quer dizer, sobrou isso aqui, vai isso aqui mesmo, né? Mas esta, da sua pobreza, ou seja, do pouco que ela tinha, deu todo o sustento que tinha. Então eu acredito nesse texto bíblico, porque está na Bíblia, foi Jesus que falou e nesse caso foi registrado por Lucas. Mas se você ler em outros evangelhos, também vai ter o registro. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro evangelho? É Marcos 12, 41. Vamos ver aqui, vou dar uma olhada aqui, estou procurando. Marcos 12, verso 41. Diz o quê? Deixa eu ver aqui, achei. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Ó, você vê que Marcos, ele já... Ó, Marcos, teu xará aqui. O Marcos, ele já dá uma... Por isso que é bom. Vou dar uma dica para você que não sabe disso. Quando você lê um texto da Bíblia, principalmente nos evangelhos, e geralmente quando todos eles falaram, né, 2 ou 3 falaram, é bom você ler, porque é a mesma coisa eu dar um relatório de alguma coisa. Eu vou dar algumas dicas. A pastora vai dar o relatório dela, eu acho que vai ser maior que o meu, provavelmente. Né? Vai ter mais argumento. Né? Aí pega um outro, então é mais ou menos isso para você entender. Então é importante, quando você lê um texto dos evangelhos, e lá diz que esse mesmo texto que você está lendo também está no outro evangelho, vai lá e lê também para você ver. Isso acrescenta os teus conhecimentos, você entende coisas extraordinárias. Então você vê que Marcos, ele já aumenta aqui, ele diz assim, ó, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Quem que estava observando? Jesus. Marcos está dizendo que Jesus observava a maneira, ou seja, Jesus sabia o valor que eles estavam semeando e sabia a intensidade do coração. É aqui que está o X, né? Aqui que está a intensidade do coração, né? E diz assim, e muitos ricos, então o rico supõe o quê? Que tem mais grana, né? E muitos ricos depositavam muito. Ele não falou que o rico dava pouco. É aí que está o X aqui. Por isso que é bom ler os evangelhos que você aprende. Eu não estou aumentando nada, pessoal, nem pode aumentar, né? É o que está na Bíblia aqui, literalmente. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, aí ele ressalta aqui, vindo, porém, no meio dos ricos, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas. Se fosse hoje aqui no Brasil, quem sabe seria 2 moedas de 25 centavos, talvez 2 moedas de 50 centavos, ou talvez 2 moedas de R$1, trazendo para a realidade do Brasil, né? Entendeu? Aí diz aqui, ó, e depositou 2 pequenas moedas que valiam R$5, e chamando os seus discípulos, aí Jesus chama os discípulos para dar um ensinamento aqui, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Meu Pai do céu, hein? Isso aqui nos dias de hoje vira manchete de jornal e de internet, pessoal. Vai falar, ó, ela está explorando, mas ninguém explorou aqui. Foi ela que quis fazer isso. Então você tem que aprender um princípio. É você que decide. Se você tem liberdade de decidir, se você tem cabeça boa, memória boa, e você tem poder de decisão, sem ter que dar satisfação para ninguém, então é você que tem que decidir, meu irmão. É assim que funciona. Eu prego o evangelho há 30 anos, pregando o evangelho. E o que eu mais percebo no meio do povo de Deus, chamado povo de Deus? Parte deles, eles não semeiam em lugar nenhum. Né? Eles não têm essa visão.
E às vezes por isso que a vida não vai, não anda, não desenvolve. Eles não têm eles não entendem que é o princípio de semear. E eu vou ser muito claro aqui, se você que entende isso, tá tudo certo. Mas você que não entende, eu quero ser bem explicativo. Eu gosto de explicar essas coisas nos mínimos detalhes. Eu quero dizer uma coisa para você, que se você pensa assim, mas o pastor está falando para ajudar no ministério dele. Sim, claro. Agora, se você não quer, abençoe algum ministério, então, que está dando fruto, que está ganhando almas para Jesus, que está evangelizando. Nós estamos fazendo nossa parte. Eu sozinho vou fazer pouca coisa, mas com vocês fazemos muito mais. Fazemos muito mais, entendeu? Isso é bíblico. Então, o que está acontecendo com muitos filhos e filhas de Deus nos dias da atualidade? Eles ficam ouvindo essas pessoas que não conhecem Bíblia, criticando. Eles ficam ouvindo pessoas que se afastaram da fé e estão decepcionados com um monte de coisa, e daí fica falando bobagem. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã de fé, você que às vezes fica ouvindo essas pessoas revoltadas com a vida e fica criticando. Mas vai ver a vida dessa gente, como é que eles estão. Entendeu? Então, isso aqui é uma palavra bíblica, não é palavra minha, do Edson Nogueira. É palavra de Deus, minha gente. Agora, se a pessoa acredita na Bíblia, então vamos praticar os princípios da palavra. Então eu creio em chamado. Por exemplo, Deus chama você para ser um semeador. Então semeie, não pare, não desista. O mês de setembro passou, e ficou um muro lá cheio de buraquinho. Tudo bem, está tudo certo. Ninguém deve nada para nós, claro que não. Você ajuda se quiser, meu irmão. Sou bem franco, não tem problema. Isso aí eu falo com firmeza, falo com tranquilidade, porque está na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. A pessoa que semeia e não tem essa alegria, acho que, na minha opinião, ela está equivocada. É bíblico você ser voluntário, espontâneo, você decide. O apóstolo Paulo deu um baita do ensinamento com relação a semear. Ele falou que a semeadura é individual, a decisão é pessoal e a pessoa decide. É aquilo que eu disse e vou repetir. Se você tem liberdade de decisão, se você tem uma renda e você tem liberdade de decidir fazer o que você quer fazer com aquilo, então faça. Ore a Deus. Então Deus, ele levanta pessoas, porque às vezes, por exemplo, a gente ora, a gente pede, mas Deus fala o quê? Tem que ensinar o povo não sabe, tem que ensinar. Então por isso que os nossos pilares aqui é ensinamento da palavra, pregação da palavra e a oração, é os dois pilares. O que Deus diz na sua palavra? Ele diz em um livro da Bíblia, acho que é Oséias, se eu não me engano, Oséias, ele diz assim, olha, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Olha que interessante, está escrito aqui em Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então não está falando que faltou poder, faltou unção, faltou conhecimento. Eu conheço pessoas que estão cheias da unção do Espírito Santo, mas tem uma vida financeira medíocre. Vive precisando pedir ajuda para todo mundo e nunca cresce na vida. Conheço pessoas que estão há 10 anos, de vez em quando fica pedindo assim, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Claro que se precisa de ajuda, vamos ajudar quem necessita, mas eu sei do que eu estou falando. Tem pessoas que não era para estar nessa situação, entendeu? Então tem que vencer esse espírito de miséria, e que você que está dependendo de alguém, aprenda a depender de Deus em primeiro lugar. Você tem que depender de Deus. Deus está querendo que você que está me ouvindo venha crescer nesta área das finanças com trabalho, com honestidade e com a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta desgosto. Está entendendo? Então isso é fundamental. A bênção de Deus. Então o primeiro passo, eu tenho que receber com alegria. Eu tenho que fazer voluntariamente. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Ok? Agora, eu vou para um outro livro da Bíblia, dentro dessa área aqui, desse ensinamento precioso, e isso é totalmente espiritual, com certeza. Totalmente espiritual. Totalmente espiritual que eu estou ensinando aqui. Olha só o que diz aqui nesse livro, aqui é sensacional. Eu vou mergulhar nessa palavra, o Espírito Santo está me dando essa inspiração para falar sobre isso. E olha só que interessante, é no livro de Crônicas, em 1 Crônicas, capítulo 29. Esse texto aqui é sensacional para você entender a voluntariedade no ato de semear.
Né? Isso aqui é totalmente espiritual. Isso aqui vai... Quem está me ouvindo agora e entender vai ser curado hoje. Eu sei que essa palavra cura, essa palavra liberta. As pessoas serão libertas disso aqui. Preste atenção. Ó. 1 Crônicas, capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade, para a casa do Senhor meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra das mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou. Preste atenção, gente, que eu estou lendo na íntegra, capítulo 29 de 1 Crônicas. Uma parte, pelo menos, aqui, ó. Né? O verso 9. O verso 9 vai dizer o quê? Que tudo que... Aqui Davi que está falando essas coisas, pessoal. O rei Davi, que foi o grande rei de Israel, 40 anos de reinado. Ele estava falando aqui. E conforme ele foi dando esse discurso, o povo estava ouvindo, toda a nação estava ouvindo, o povo estava ouvindo. Chegou o momento, diz assim, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Eu acho o máximo essa frase aqui nessa versão da Bíblia. Se alegrou com grande alegria. Quer dizer, Davi fez o seu discurso, Davi deu o exemplo. Qual que é o problema de muitos de nós, muita gente, que faz belos discursos, mas na prática nada. Na prática não rende nada. Então não adianta só discurso. Não adianta uma boa pregação se eu não pratico aquilo que eu prego. Não adianta um ensinamento, uma parábola, se eu não acredito naquilo. Se eu não pratico aquilo. Essa é a realidade. Aí muitas pessoas não gostam de ouvir esse termo, porque mexe com a gente. Né? Mexe com a gente. Né? Então, mas aqui o povo viu o discurso de Davi, mas Davi não ficou só discursando. Ele falou, eu também estou entregando aqui. Ó. É como se Davi dissesse assim, eu estou dando a minha contribuição do meu CPF, mas também estou dando a minha contribuição do CNPJ. É isso aí, ele estava dizendo isso. Ele estava dizendo isso. Ele estava dando. Davi tinha essa condição, porque ele era rei, né? Obviamente ele era o mais poderoso. Então ele deu dos dois lados. Né? É como se hoje você plantasse uma semente com o seu CPF e uma semente com o seu CNPJ. Então ele tinha essa visão empreendedora, vamos assim dizer, né? Porque ele era uma pessoa segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus. Então ele fez isso, a Bíblia diz que o povo se alegrou e eles também contribuíram. O povo se alegrou e também o rei se alegrou. Mas preste atenção nessa palavra que eu gosto de falar, voluntariamente. Você tem que entender que você tem que compreender o que você está fazendo, né?
Aqui você não pode ir pelas emoções. Todo mundo tem emoções, mas você tem que ir pela razão. A emoção é importante, mas tem que ter razão. Não, eu vou semear, eu vou plantar. É isso mesmo, tamo junto, hashtag tamo junto. É isso aí, pessoal, é assim que funciona. Então pode olhar aí, pode olhar você que semeia, pode notar como a coisa está diferente pro teu lado. Você que semeia de verdade, você que planta realmente, né? Deus não vai deixar faltar nada. A prova disso que o próprio Davi dá muito ensinamento com relação a isso, porque ele era um coração voluntário, né? Por que eu quis ler as quantidades de coisas que Davi fez? Porque menciona coisas. Precisava de ouro para aquela construção, precisava de prata. Ou seja, nós temos que aprender a semear aquilo que precisa, não é? Se você vai construir uma coisa e alguém quer te abençoar lá com mil tijolos, né? Numa construção e você precisa, ele vai, eu quero te dar tijolos. Vai na loja tal, eu já paguei 1000 tijolos. Beleza. A outro vem, ajuda com isso, com aquilo, mas de repente tem que pagar os funcionários. Aí como é que é? Com tijolo, não é com dinheiro? Não é assim? Então a gente tem que ter essa inteligência, né? Para saber o que semear. De repente alguma coisa vai ser financeiro, outras coisas vai ser um bem material. De repente Deus vai tocar no teu coração para ajudar um necessitado. Às vezes você conhece uma pessoa que está passando um momento difícil e Deus fala, vai lá e dá uma compra muito boa para aquela pessoa. Então, Deus está te dando um direcionamento para dar uma compra, talvez arroz, feijão, coisas que aquela pessoa precisa. Mas de repente há uma família que não está precisando de arroz e feijão. Talvez ela está precisando de um valor financeiro, não para você emprestar, para você dar. Para aquela pessoa pagar uma conta de luz, de água. Tipo assim, não que você vai fazer isso com todo mundo, mas Deus dá direcionamento com relação a isso. Eu lembro uma ocasião, eu não vou dar nomes aqui, mas isso aconteceu há muito tempo atrás, mas eu estava nesse lugar pregando a palavra. Eu me lembro que uma pessoa ela quis ofertar. E naquela época, faz bastante tempo, mas já aqui em Curitiba, aquela época os ônibus era passe, né? Você tinha que comprar um passe para quem queria entrar no ônibus, né? Pagar, e havia uma etiqueta assim com o passe, né? É um vale transporte, né? Que fala, só que vinha em papelzinho. Hoje é mais moderna a coisa. E aquela pessoa estava na reunião e ela ia de ônibus de volta para casa. Naquele momento da oferta, ela foi tocada por Deus. Dá o seu passe, né? Dá o seu vale transporte. Ela pensou, mas se eu der o vale transporte, como é que eu vou trabalhar amanhã? Como é que eu vou fazer isso? Ela pensou, mas ela sentiu que era de Deus aquele negócio e ela semeou um vale transporte. Olha só, isso é coisa, faz tempo isso aqui, coisa acho que de uns 18 anos atrás. E ela fez isso. O que aconteceu? Diz a essa pessoa que ela terminou o culto, quando ia para casa, uma pessoa que estava ali, sem saber de nada, disse assim, olha, Deus me tocou para te dar essa oferta para você. A pessoa ganhou, não lembro o valor, se era R$5, 10, eu não me lembro. Sei que ela disse que ganhou. Ou seja, ela ganhou sem ninguém saber de nada, mas Deus viu a atitude daquela pessoa que não queria deixar passar batido o momento da oferta. Quer dizer, ela não ofertou dinheiro, ela ofertou um vale transporte, que se fosse hoje, está na faixa mais ou menos de 6 a 7 reais, dependendo da localização. Então, essa média mais ou menos. Então, veja bem, o que eu estou te ensinando? Que Deus também fala nessa área. E às vezes, quando Deus fala nessa área, tem muitos que não acreditam. Não, isso aqui não é de Deus, não. Amado, você tem que ter essas novas experiências com Deus. Então, é uma área em que você vai ativar. Então, você quer ativar para esse mês? Você quer ativar algo financeiro? Semeia algo financeiro. Você tem que ativar. Você está ativando a oração, você está ativando muitas coisas que tem que continuar ativando, estar em movimento. Mas às vezes na área das finanças, na área de semear, você não ativou. Você não está ajudando nenhum ministério, você não está ajudando ninguém, você não está plantando em ninguém. Então quem não planta nada, nada colherá. Você está entendendo? Isso em todas as áreas, né? E quando você faz, você tem que fazer com amor, com alegria, voluntariamente. E quando você faz com amor, você faz com alegria, o que acontece? No tempo devido vai ter a colheita. No tempo devido haverá uma recompensa. Não é? Haverá uma recompensa. Inclusive, eu estava falando já por esses dias sobre as estações, né? As 4 estações, mas trazendo aqui justamente na área das estações aqui da vida espiritual, da nossa vida como um todo. Por exemplo, Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Então nós temos que entender que assim como a natureza, ela passa por essas 4 estações, que é a primavera, o verão, outono, inverno, certo? O que acontece? Nós também, a gente passa por diferentes fases na nossa caminhada da vida. Por exemplo, há tempos de alegria, há tempos de lágrimas, há um momento de abundância, às vezes tem um momento ali de escassez, que você tem que se recompor naquele momento, mas vai passar, logo volta novamente a abundância. Mas preste atenção no que eu vou afirmar aqui. Mas em todas estas estações, uma certeza permanece: Deus continua sendo o Senhor do tempo e também das estações. E eu estava observando aqui justamente que a primavera, que é o tempo de florescer, ela é marcada pelo renascimento. As flores brotam, o ambiente fica mais colorido e a vida parece recomeçar. Assim também é quando Deus nos dá uma nova oportunidade. Pode ser o recomeço de um sonho, de um projeto, uma nova porta de emprego ou de trabalho, ou até mesmo uma renovação espiritual. Isaías 43:19 diz: eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Então o que eu posso aplicar? Que na primavera, na vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, na primavera da vida, é hora de plantar boas sementes. É hora de plantar a semente da fé, a semente da oração, a semente da generosidade, a semente da obediência aos princípios da palavra de Deus. Então, se você está vivendo esse tempo, aproveite para semear, porque a colheita virá. A colheita virá. Quer fazer um teste? Eu vou lançar um teste aqui para você que não sabia disso aqui, ou por você que é influenciado por pessoas que não concordam com esses ensinamentos. Pare de ouvir essa gente. E faça um teste de 3 meses. Faça um teste de 3 meses. E diga: Deus, agora eu estou dando uma dica. Você faz se você quiser, óbvio, né? Aqui eu estou dando uma orientação espiritual. Estou dando uma orientação que vai beneficiar milhares e milhões de pessoas que entenderem essa palavra. Entendeu? Se você falar: eu não concordo com isso, eu não quero isso para mim, então não é para você. Não é para você. Mas não reclame também lá na frente porque que você não entrou nessa. Porque eu não estou falando de coisa humana. Estou falando da Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Na palavra de Deus. Eu aprendi esse princípio com 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos de idade, eu aprendi esse princípio. De que forma? Íamos para a escola, a gurizada da época, nós íamos para a escola de manhã. Chegava em casa em torno de 11h30. Aí almoçava. Depois tinha tarefa, a gente tinha uns coleguinhas do bairro, a gente se juntava para fazer as tarefas junto, né? E depois tinha um momento de brincar também. Mas só que daí tinha uma senhora lá, na nossa cidade, que ela fazia salgados. Ela fazia coxinha, pastel e sonho, né? Então, e daí aquela gurizada, 12, 13 anos, nós cada um pegava uma cesta, ela colocava um tanto lá de salgadinho de um lado e doce do outro, que era o sonho, né? Eu pegava a minha cestinha lá, ia nas oficinas, né? Eu ia nas lojas, algumas farmácias, a gente ia lá, um comprava aqui, comprava ali, e a gente começou cedo. Eu lembro que na época, com 12 anos, eu tinha vergonha, assim, era muito tímido, mas tinha um amiguinho meu, que tinha nessa mesma idade, de 12 anos, saía nós dois juntos. Aí eu, junto com ele, aí nós dividíamos o lucro. Eu sozinho, tá meio tímido. Ele já não tinha tanta timidez como eu, mas a gente era parceiro no negócio. 2 meninos de 12 anos, ali na cidade, ali, vendendo ali. Chegava à tarde, entregava ali. E geralmente vendia tudo. Vendia tudo. Se sobrava um, a gente comia. Foi descontava na comissão ali, né? Mas tudo era divertido. E daí a dona do negócio, ela somava lá as moedas, lá tudo, né? E já dava comissão no dia. No dia ela já dava o nosso percentual. E eu ia com aquele punhado de moeda. Só dava moeda na época, né? Chegava em casa, falava: mãe, ganhei isso aqui. Dava pra minha mãe. Guri daquela época fazia isso. Os de hoje eu não sei. Eu chegava lá, entregava as moedas pra minha mãe. E ela foi guardando. Ela foi guardando num cofre, né? Num cofrinho lá que ela tinha. Ela foi guardando. Chegou um tempo que aquele cofrinho ficou bem gordinho, bem cheinho, né? Daí chegou o dia de abrir o cofre pra contar. Aí, quando ela abriu o cofre, contou. Eu lembro até hoje, gente, eu guardo essas coisas porque isso é importante. A minha mãe disse: uma parte aqui nós vamos semear na obra de Deus. No caso, ela falou o dízimo, né? 10% que nós vamos semear. E os 90% nós vamos lá na loja tal
Minha mãe já sabia, vão lá na loja, lá tem uma blusa lá que você vai comprar com o teu dinheiro, com o dinheiro que você comprou vendendo salgadinho. E assim foi. Lembra até hoje, era uma blusa preta, porque eu gosto de preto. Uma blusa pretinha, né? Aquelas fininhas, gola V, aquelas gola Vzinha. Foi a minha primeira compra minha com o trabalho de vender salgadinhos com 12 anos de idade. Então eu aprendi cedo. Então quem aprende cedo e pratica é abençoado, entendeu? É assim que funciona. Eu estou contando coisas da vida real. Aqui é a realidade. Aqui não é fantasia, aqui não é inteligência artificial, aqui é inteligência humana com a presença do Espírito Santo, né? Pastor Edson Nogueira contando as suas histórias, isso mesmo. Você tem a sua história, você tem aí os seus testemunhos, você tem aí os seus depoimentos e nós queremos ouvir os seus depoimentos. Como está chegando até você aí a nossa voz? Como está chegando as programações dessa semana? Tem virada, tem vitória, tem testemunho aí acumulado que você ainda não contou. Nós queremos saber. Deus está agindo aí no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus relacionamentos? Cancelamento de dívida, isso mesmo. Cada programação você tem que entrar com propósito. Pastora, hoje o meu propósito é esse exame médico. Pastora, hoje o meu propósito é esse tratamento dentário. Hoje o meu propósito é a venda dessa casa. Hoje o meu propósito é a compra dessa casa. Hoje o meu propósito é essa gestação. Então a nossa ouvinte ali que teve um tratamento, ela está fazendo uma limpeza mental para receber uma vida. Então, quando a gente vai receber uma visita, quando a gente vai receber uma gestação, quando a gente vai receber no ventre um filho, quando a gente vai receber algo, a gente tem que primeiro limpar a casa, não é verdade? Então, essa limpeza da casa física ou da casa mental, você tem que ir tirando tudo que está sujo, tudo que está velho, tudo que está atrapalhando vinhos novos em odres novos. Limpar o ambiente mental, limpar os seus pensamentos, arrancar essa tristeza. Então, essa purificação, usando a gestação, né? Não é verdade? Essa purificação da sua mente, levar cativo já essa tristeza, a obediência de Cristo, agora vai dar certo. Você vai gerar o seu bebê, Deus vai colocar a sementinha ali e vai ter fruto, e vai ter virada, e vai ter vitória, e vai ter bênção. Então, você só é aquilo que você quer, você tem que querer. Não, pastor, eu quero tirar essa mágoa, eu quero tirar essa tristeza, eu quero tirar essa preocupação, eu não consigo sozinha. Mas juntos e com Deus, nós podemos muito. Então, Deus vai limpar esse ambiente sujo. Quem sabe você foi um sócio, quem sabe foi uma casa que você mudou e não queria, quem sabe foi um trabalho que você saiu de lá de qualquer jeito e hoje você tem sequelas de dívidas, de uma má negociação. Não sei, eu só sei de uma coisa: Deus age, Deus opera, Deus limpa, Deus restaura, Deus purifica. Essas palavras têm que estar enxertadas dentro de você, tem que estar impregnado na sua mente. Restauração, purificação, conversão, mudança de ambiente, mudança de lugar, transformações. E às vezes a gente não gosta muito dessas palavras. Nós não queremos mudar, nós queremos que o outro muda, que Deus muda. Não, é eu, é nós, é você. Pastora, eu vou mudar esse ambiente mental ruim e a partir de hoje vai ter vida e vida com abundância. E nós vamos orar agora. Nesse encerramento, eu fecho aqui com 1 Crônicas 29, quando o povo se alegra da atitude de Davi e o povo também pegou a visão. Aí no verso 10 diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Verso 14 diz assim: porque quem sou eu? Isso é o rei que está falando, hein? Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente
dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Então Davi reconhecia que tudo que ele tinha veio de Deus. E ele era um mordomo, um administrador. Que Deus, que o Espírito Santo, nos dê capacidade, habilidade, sabedoria para administrar esse novo tempo que Deus está te dando a partir de agora. Mas tenha a atitude correta, a atitude certa, e Deus vai te abençoar como já tem te abençoado. Nós vamos orar junto com vocês e nós declaramos e profetizamos um mês de grandes realizações, de prosperidade, de alegria, e sejam todos cheios do Espírito Santo e sejamos frutíferos, sejamos úteis nas mãos de Deus e para a glória de Deus. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã que milagres está acontecendo agora. Sim, Senhor. No pulmão, no coração, nos rins, na pressão arterial. Essas pessoas que nos ouvem, que estão em tratamentos, Sim. que estão em dificuldades financeiras no seu trabalho, na sua gestão da sua empresa, na organização dessa empresa, desse trabalho. Quantos pedidos estão chegando agora? Pessoas angustiadas, desesperadas, precisando de um milagre. E eu creio, meu Deus, que o Senhor ouve a oração do justo. O Senhor ouve a oração do fiel, do obediente, aquele que se prostra não diante de um problema, mas diante da tua presença, já te agradecendo pela virada, pela vitória, pela conquista, pelo renovo, porque o Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o Deus das causas impossíveis, porque haveria algo impossível para Deus? Não, o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Visita agora este casal que clama e ora pelos filhos, visita esses filhos que oram pelos seus pais, esse funcionário que ora pelo patrão, esse patrão que ora pelos seus funcionários, para que haja obediência, responsabilidade, fidelidade. Quantas pessoas querem um trabalho, mas quando chega não quer trabalhar? Ah, Espírito Santo, coloca as suas mãos poderosas na mente dos nossos jovens que têm capacidade, que têm inteligência, mas tem uma preguiça, tem um desânimo. Hoje, Senhor, haja libertação, renovo, transformação, que a criatividade, a habilidade seja despertada na mente desse jovem, desse homem, dessa mulher, dessa criança. Que haja libertação dos vícios, das drogas, do pecado, da miséria e da prostituição. Em nome de Jesus. E essa pessoa que se rende a Cristo nessa manhã seja transformado e impactado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, essa fotografia, essas pessoas representadas por algo que essa pessoa crê nessa manhã e já te agradece pela vitória. Abençoa os nossos intercessores, as nossas colunas que fazem a grande obra de evangelização acontecer no mundo, nos povos, nas nações. Pessoas são curadas e libertas porque existe alguém que ora, que intercede e que investe. Em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós entramos em concordância neste momento, agradecendo pela palavra, agradecendo pelo teu agir, ó Deus, e cremos que milhares e milhares de pessoas estão sendo tocadas pela palavra, que tem poder, que tem unção, que tem renovo, e a tua palavra nos dá direção, a tua palavra nos ajuda a organizarmos a nossa vida espiritual e também material. Então, Deus, que seja esse momento, um momento de direcionamento. Ramai Shekandalaramai. Espírito Santo, libera o teu favor, que venha o favor de Deus e o favor dos homens para cada pessoa. Sabemos, Pai, que tem bênção que ela vem direto do Senhor. Tem aquelas que vêm do Senhor, mas passa por alguém, passa por alguma pessoa que o Senhor vai usar naquele projeto. Então, libera o teu favor nesta área, Senhor. Abençoa os empreendedores, empresários, profissionais liberais, autônomos, empregados da empresa pública, empresa privada. Abençoa aquele que montou o seu próprio negócio. Abençoa aquele, Senhor, que nesse mês ele sonha de abrir o seu negócio, ou quem sabe inaugurar a sua loja, ou a sua nova loja, uma expansão do seu negócio. Que o Senhor dê a todos sabedoria e graça para administrar essa nova estação que essa pessoa está entrando a partir de agora. Assim oramos e abençoamos a todos no poderoso nome de Jesus. Pai, abençoa as contas a pagar e contas a receber, para que seja o mês de que as pessoas saiam das dívidas e coloquem em dia os seus negócios, as suas finanças pessoais, pessoa física, como também da sua empresa, pessoa jurídica. Assim nós oramos porque nós confiamos no poder da oração da fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.